Jesus Cristo, meus amados irmãos, sejam mais uma vez bem-vindos à Conferência das Escrituras, à Conferência da Palavra de Deus. No vídeo anterior nós falamos sobre não se conformar com este mundo, com este século. E hoje nós iremos explanar a segunda parte deste versículo, desta poderosa Palavra de Deus. A palavra de Deus que se encontra em Romanos capítulo 12, versículo de número 2, diz assim: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, quando contemplamos a mensagem do Evangelho chegando em nossa vida, perceberemos que a vida cristã, ela é feita de etapas. A vida ministerial, a vida espiritual, a nossa jornada em Cristo, ela é feita de etapas. Então, quando o apóstolo Paulo falava acerca da mensagem de Deus, é uma mensagem que é viva, uma mensagem que é poderosa, uma palavra que alcança não uma etnia, mas a todas as etnias, porque esse era o propósito divino, esse era o propósito de Deus. E quando vemos o apóstolo de Paulo dizendo, mas transformai-vos pela ação da vossa mente, que Paulo estava querendo expressar, o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. Quando nós encontramos apóstolo Paulo também falando em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que a transformação da nossa vida é de glória em glória. Quando a palavra de Deus diz que é de glória em glória, o que é que ela está querendo dizer? A mesma aplicação acontece aqui no versículo 2, a segunda parte desse versículo. Que a palavra aqui, no caso, no original, significa metamorfo, no grego, ou metamorfose. E você vai se lembrar que alguns insetos, animais, passam pela metamorfose, passam pela transformação, não é isso? Então, dentro dessa verdade, um exemplo prático, clássico que podemos trazer, no caso da borboleta. Aquele casulo estranho, não muito belo, depois vai tendo suas etapas e depois vemos a borboleta com suas diversas cores, diversas colorações, não é isso? Então é algo bonito de se ver. Mas antes ela passou por um processo, uma metamorfose, uma transformação. Então a vida cristã é assim. Muitas das vezes, nós nos deparamos com pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem cristãs, que se dizem seguidoras de Deus, e muitas das vezes têm um comportamento incompatível com o que dizem, porque falam e pregam uma coisa e a vida é completamente diferente daquilo que se é falado, daquilo que se é pregado. Muitas das vezes nós vemos pessoas apontando, dizendo, eu vou ser crente como aquele fulano de tal, vou ser cristão como aquela pessoa não trata bem as pessoas, aquela pessoa é ignorante, é ingrata. Muitas das vezes, queridos, nós nos deparamos com as situações, tanto a pessoa que ouve, como a pessoa que está ali fazendo o juízo sobre aquela pessoa, ambas estão vivendo um extremo muito grande e às vezes equivocado. Porque a pessoa, quando ouve isso, o que está sendo ajuizado, quando ele ouve isso, o que é que a pessoa vai dizer? Poxa, eu continuo a mesma pessoa, continuo sendo arrogante, continuo falando mais alto, eu continuo comprando e não pagando, continuo traindo, continuo mentindo, eu continuo fazendo coisas que eu vejo que não agradam a Deus. Quando você se depara com isso, você entra em uma crise espiritual e de uma frieza, muitas das vezes, se afasta da igreja. Porque você vê pessoas lhe julgando, você vê pessoas te colocando em juízo, muitas das vezes. E às vezes as pessoas não compreendem, querido, que
A vida cristã, ela é um processo, é uma fase. Imagine aquela borboleta voar, aquela coloração bonita. Antes era um casulo. Passou pelo processo, a metamorfose, a transformação. E hoje ela está voando, é bonita de se ver. Então, na nossa jornada é assim. Nós passamos voando, é bonita de se ver. Então, na nossa jornada é assim. Nós passamos por momentos e etapas na nossa vida em que vamos deixando de fazer outras coisas e vamos descobrindo outros defeitos em nós e assim vamos vendo a vida cristã. Agora, deixa eu lhe dizer algo. Ser cristão não significa dizer que você não vai sentir dor. Ser cristão não significa dizer que você não vai sentir raiva. Ser cristão não significa dizer que você não vai sentir fome, que você não vai se desesperar. Pelo contrário, ser cristão é que você vai passar por tudo isso, mas você vai olhar para Deus e vai enxergar suas falhas, seus pecados e dizer: Deus, cada dia mais eu preciso de Ti. Cada dia mais eu preciso viver a esperança da salvação. E é assim, amados. Porque muitas das vezes a pessoa vem à igreja e continua bebendo, continua fumando, continua com os vícios. E porque a pessoa pensava que quando entrasse no templo, ia passar uma mudança radical na vida. Acontece. Em outras pessoas não acontece, é um processo longo. E é por isso que muitas das vezes as pessoas desistem. Por isso muitas das vezes as pessoas saem falando da igreja. Por isso muitas vezes as pessoas saem falando do pastor, dos irmãos. Por quê? Porque não compreendeu que a vida cristã, ela é um processo. Progressivamente nós vamos tendo o progredindo espiritualmente. E vamos crescendo. E quando o apóstolo Paulo disse que quando nós passamos por essa transformação de mente, quando somos justificados, quando somos redimidos, quando passamos por uma mudança na nossa vida, aí a palavra de Deus diz: agora, cristiano, agora você que me ouve vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa? Sim. Ela é agradável? Sim. Ela é perfeita? Sim. Ela é perfeita, ela é agradável, ela é boa. A vontade de Deus tem muitas maravilhas para a nossa vida. Agora, como a palavra de Deus diz, é de glória em glória, é de fé em fé. Hoje eu conheço desse tanto, amanhã eu vou estar conhecendo desse tanto. Hoje eu tenho uma mentalidade assim, amanhã eu vou ter um pensamento assim. Hoje eu tenho uma atitude meio cambaleante em cima do muro, meio não muito convicto, não muito autêntico, não muito fiel, não muito cristão. E depois nós vamos passando por uma mudança de vida, que a nossa passagem diária em Cristo, aí nós vamos vivendo. Hoje eu faço isso, amanhã eu não farei mais. Nós vamos passando por uma mudança de vida, mudança de hábito, mudança de atitude. Aleluia. E é isso que Deus quer, queridos. Ser cristão é simples. O evangelho é simples. Às vezes é nós que complicamos as coisas. Mas o evangelho é simples. A transformação, cativando a nossa alma todos os dias, tem a palavra de Deus. Então, querido, amado, você que me ouve, Deus em Cristo abençoe nossa vida. Deixa eu oração, Pai. Te peço, Senhor Jesus, nesse dia, Senhor, essa pessoa que está passando pelo vício do alcoolismo, das drogas, Pai, essa pessoa que está traindo, essa pessoa que está mentindo, Senhor, e talvez não seja cristão ainda, e talvez Senhor Jesus Cristo esteja em meio termo, Senhor, tem pedido, mas não tem atingido, Senhor, a transformação. Eu quero te pedir, Pai, visita esta mulher, visita este homem, Senhor, restaura para essas pessoas, restaura esse jovem, Pai, possa ingressar novamente nos teus caminhos e no teu propósito. Oramos também, Senhor, pelas pessoas que estão
enfermas, Pai, cometidas dessa pandemia, Senhor. Ó Pai, os enlutados, as pessoas que estão na unidade de tratamento intensivo, Pai, visita, Senhor. Restaura, restabelece, Pai, a cura, a paz, Senhor, a alegria, a harmonia no Brasil e no mundo, Senhor. Nós oramos te pedindo, crendo, ó Deus, no teu nome e na pessoa bendita do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, receba a cura, receba um milagre, receba a paz, receba a transformação no teu espírito, na tua alma e no teu corpo. Amém. E graças a Deus.